Pessoal, e o Botafogo venceu mais uma aí na Libertadores. Venceu fora de casa o Carabobo por 2-1. A mídia está repercutindo demais essa vitória do Fogão. Ficou interessado, quer saber tudo o que a mídia está falando, a posição do time do Botafogo no grupo e muito mais. Então assiste esse vídeo até o final. Sabe da potencial do adversário que a gente teve hoje, mas a vitória é importante. A gente tem 2 jogos agora dentro de casa para buscar a classificação. Parabéns pela equipe. A gente sai daqui sabendo que a gente poderia fazer muito mais, mas a vitória é muito importante para a gente. Hay mucha actitud en Botafogo, pero futbolísticamente tienen que mejorar para poder aspirar, ¿no? Como eu falei, a gente sabe que a gente pode sair daqui, poderia ter feito um jogo melhor, mas o mais importante é a vitória e vamos para buscar a classificação em casa. Na hora agora foi no Esportes, Sport Center chegando na ESPN, no Disney Plus, TikTok e YouTube, a união de forças, como gosta de dizer André Kfouri. Vamos unir as forças das torcidas brasileiras. Já já vamos falar muito da vitória do São Paulo, mas a gente começa no embalo do Botafogo. Venceu, sofreu e a torcida tá numa bronca. André Kfouri, enquanto a gente vê os melhores momentos, 2-1 contra o Carabobo. E aí, André, boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Breiler. Um abraço a todos que nos acompanham. Eu acho, Felipe, honestamente, que, é claro, a gente vai falar da atuação do Botafogo, a gente tem que falar que o resultado foi melhor do que o desempenho, mas é uma situação tão complexa do Botafogo nessa fase de grupos da Libertadores, que o fato do time ter conseguido vencer fora de casa hoje, com gol já no final do jogo, quando tudo parecia encaminhado para um empate que seria muito ruim para o Botafogo, ter vencido, ter ganhado 3 pontos e do ponto de vista teórico, depender dos próprios resultados para se classificar, isso é o que deve ser considerado o principal. Você disse, o torcedor do Botafogo tá bravo. Tá bravo porque o time jogou mal, tá bravo porque foi superado por uma equipe tecnicamente bastante inferior, que é esse time do Carabobo. Foi melhor do que o Botafogo, como os nossos companheiros disseram na transmissão algumas vezes, em especial no segundo tempo. Imediatamente antes do gol do Cuiabano, o Carabobo poderia ter feito um gol. Sim. Era um contra-ataque com maioria de jogadores. E não fez o gol, falhou. Não falhou necessariamente porque é um time inferior, porque tem problemas, tem defeitos, porque todos os times têm. Mas poderia ter feito o gol, a chance era muito clara, era uma chance evidente. Não fez, levou o gol que deu a vitória ao Botafogo e esses 3 pontos que são de luxo, embora o jogo, a atuação, o desempenho mereça muitas críticas, mas o Botafogo volta a depender de si com as partidas restantes nessa chave para estar na fase de mata-mata da Libertadores, e eu acho que isso, e assim, eu só aceito esse tipo de raciocínio em algumas situações muito específicas, porque eu me preocupo muito com o como, e não apenas com o quê. Mas hoje era uma situação que o quê era mais importante do que qualquer outra coisa. Penso 100% como você. A gente já vai ampliar esse debate, essa equação, né, essa discussão de compromisso entre performance e resultado. Brenner Pires, aí a gente vai ver o momento, é esse o lance que o André cita, o contra-ataque em maior número, e logo depois o gol do Cuiabano. Brenner, boa noite para você. Boa noite, Felipe, André, fã de esportes. O Carabobo teve situações para virar o jogo, para colocar o Botafogo em desvantagem, mesmo sendo inferior tecnicamente, conseguiu terminar a partida com mais finalizações que o Botafogo. Então, se a gente compara os times, e aí eu estou ponderando que o Botafogo tinha 5 desfalques para essa partida. Jogadores pesados, né? A dupla de zaga Barbosa e Bastos, que foi um pilar defensivo no ano passado, ausente mais uma vez, sem o Savarino, que é o principal articulador desse time. Então, a gente faz essa ponderação, de fato, mas ainda assim, o Botafogo jogou muito pouco. O Botafogo deu chance ao adversário de sair com a vitória, mesmo sendo superior com os desfalques. Com o time que o Paiva entrou em campo, o Botafogo tinha a obrigação, sim, de jogar mais, mesmo num cenário que é tenso, que é precisando da vitória a qualquer custo. E essa foi a primeira vitória do Renato Paiva como visitante no Botafogo. Então, o torcedor do Botafogo, além da partida de hoje, certamente se incomoda com a postura do time fora de casa, que é um time que muitas vezes aceita a pressão do adversário,
que não tem muito repertório para negociar. A formação que o Paiva entrou hoje, dobrando laterais, Alex Telles e Cuiabano pelo lado esquerdo, deslocando o Jefinho para a direita, né? E ele vai com Juan Cruz e Igor Jesus, uma dupla de ataque, hoje um 4-4-2, proporcionava ao Botafogo a possibilidade de tentar controlar um pouquinho mais o jogo. Não precisava ser um jogo intenso, um jogo tão vertical, mas com um pouco mais de controle. E o Botafogo, em pouquíssimos momentos, conseguiu controlar a partida. Então, é de fato comemorar, sim, um resultado importante, um resultado que, como o André falou, mantém o Botafogo dependendo só de suas próprias forças na Libertadores, mas, por outro lado, lamentar, porque mais uma vez, fora de casa, apesar de ter vencido a primeira como visitante com o Paiva, a postura do Botafogo não foi à altura do atual campeão da Libertadores. E isso, naturalmente, incomoda o torcedor, que sabe que mesmo com uma reestruturação profunda de elenco, que mesmo com desfalques, o Botafogo tinha condições de jogar mais contra o Carabobo, que até conseguiu um bom resultado, e o bom resultado para o Carabobo em casa é empatar com a Universidade de Chile na rodada anterior. Mas ainda assim, eu vejo que o Botafogo fez investimentos, mesmo perdendo jogadores, para mais. E essa cobrança precisa existir internamente. Vamos lá, a gente ao longo, mais uma vez vamos ver os melhores momentos aqui na ESPN, Disney Plus, YouTube, TikTok, muitos torcedores de Botafogo e de outras torcidas aqui acompanhando esse pós-jogo. Já já a gente fala da vitória importantíssima do São Paulo, 2-0. Mas vamos lá, Grupo A. O Grupo A tem a Universidade de Chile com 7 pontos, o Estudiantes com 6, Botafogo meia dúzia, Carabobo 1. O Botafogo sem esse gol do Cuiabano ficaria com 4. E os times argentino e chileno não se enfrentaram ainda. Poderia perfeitamente, o Estudiantes, o jogo é mando do time chileno, da Universidade de Chile, podia perfeitamente acontecer um resultado em que o Botafogo, no próximo jogo como mandante, ao não vencer o Estudiantes, estivesse eliminado. E não está escrito em lugar nenhum que esse jogo é fácil. Muito pelo contrário, é difícil. Então, eu, como o André, fico com a sensação assim, nossa, gente, foi um horror. A gente podia ter dançado legal. Mas, pela narrativa final do jogo, o gol do Cuiabano não estava muito previsto. Assim, não estava com cara de que ia sair. E eu já estava fazendo as contas para jogar para vocês aqui na análise do caos, tragédia, que horror. E agora, matematicamente, o Botafogo empurra esse problema um pouquinho para frente. Tem 2 jogos em casa, o que permite classificar, e a gente sabe que a Libertadores já para com a história do Super Mundial. Aí, a expectativa, será que o Textor vai investir, não vai? Esse ano a gente teve um show de horror ali na conduta dos rumos do Botafogo. Mas eu, André, fico como você falou, mais com o resultado do que a performance, mas agora eu jogo para você, pra gente debater os problemas. As ausências são importantes, mas o que eu leio aqui nas redes sociais do torcedor do Botafoguense, você vê muito pouca evolução no padrão. O time merece críticas, o trabalho até agora da comissão técnica precisa ser avaliado de forma crítica também. Com isso eu não estou querendo dizer, tira esse cara, manda embora, traz outro. Muito longe disso. Só uma avaliação crítica do trabalho até agora. A diretoria do clube, ela tem que ser avaliada também e de forma crítica, a exemplo do que nós fazemos com o técnico, porque é uma decisão praticamente institucional do clube tratar a temporada da maneira como o Botafogo tratou. Contratar um treinador com a temporada em andamento, Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, etc. Todas aquelas declarações a respeito do que aconteceu no ano passado, que foi quando o Botafogo, já com a fase de grupos também em andamento e também numa situação ruim, contratou um treinador, as coisas começaram a andar e o time decolou. Né? Toda essa comparação feita para tentar deixar o torcedor calmo, no sentido de, nós fizemos em 2024 e vamos poder fazer a mesma coisa em 2025, e todo mundo sabe que essa é uma declaração vazia, isso é pura fumaça, isso não tem nenhuma base na realidade, é só conversa. Agora, um dos problemas é que os próximos 2 adversários do Botafogo, mesmo o jogo acontecendo no Rio de Janeiro, são times bem melhores do que esse Carabobo. O Botafogo hoje, ele passou um bom tempo, em especial na segunda parte, sendo superado, nos passando a sensação, você está vendo esse jogo, você conhece o Carabobo das outras atuações, você conhece o Botafogo, e você achava, em determinados trechos, que o time que tinha
melhor postura, que sabia com mais clareza o que fazer, como pretendia ganhar, era o Carabobo e não o Botafogo. E essa é uma impressão muito ruim. Essa é uma impressão muito, muito negativa. Porque você fala, o time pode estar perdendo, pode estar empatando, pode estar jogando com dificuldade, mas a diferença técnica é tão grande que essa sensação de um time ser superior ao outro, ela não pode se inverter assim. Tem alguma coisa muito errada. No primeiro tempo, o Botafogo teve alguma dificuldade. Se vê numa situação muito, muito favorável no jogo quando abre o placar, é melhor. Teria condições de controlar, levar a partida para uma dinâmica que lhe fosse mais interessante. Não foi o que aconteceu no segundo tempo, porque o Carabobo voltou muito melhor. E a coisa poderia ter terminado muito mal. Com esse empate, eventualmente com o gol que a gente mostrou que o Carabobo deixou de fazer. Ninguém pode dizer o que aconteceria na sequência, é óbvio, ninguém está aqui para tentar prever o futuro, nada disso. E o se também é uma coisa relativa, como a gente sabe. Mas o Botafogo esteve sob risco, ele correu o risco muito claro de perder o jogo. Sim. Não só deixar de ganhar, mas perder o jogo. Então, esses são os problemas. E você pode chegar agora e falar assim, não, tranquilo, os 2 próximos jogos em casa o Botafogo vai fazer os 6 pontos e pronto, está resolvido. Não. Você não pode falar isso porque o time não tem demonstração de competição em campo para passar essa confiança. Então eu entendo perfeitamente o torcedor já preocupado. Muitos torcedores são essencialmente pessimistas, eles preferem ver o quadro mais negativo do que o quadro mais positivo, embora hoje o que interesse, na minha opinião, seja a manutenção das chances de classificação. Mas não dá para você ter confiança hoje, depois de ver esse jogo, e falar, não, o Botafogo vai fazer os 6 pontos, vai se classificar, e a história de 2024 vai se repetir, porque é tudo muito diferente, né? Você não vê em campo uma equipe começando a se encontrar, a se achar e jogando um futebol que transmita ao torcedor essa confiança. André, eu quero te ouvir rapidinho, o Renato chegou. Vamos ouvir o Renato, porque a gente tem que ouvir as explicações do técnico do Botafogo. Fale, Renato Paiva. Boa noite, professor. O Botafogo com essa vitória importante, mantendo na briga pela classificação e agora com 2 jogos em casa. Qual é a sua avaliação que você faz hoje pela partida? Boa noite. Como eu esperava, um jogo difícil. Uma equipa que nos últimos 8 jogos só perdeu com o Botafogo. E uma equipa que obviamente organizada, tentou jogar no nosso erro, tentou jogar no contra-ataque com jogadores muito rápidos na frente, algo que nós conseguimos controlar bem. Acabámos por sofrer um gol de bola parada numa bola que sobra, mas de todas as formas nós controlámos bem o adversário e depois começando a ganhar o mesmo problema de sempre, não fechas o jogo, não consegues fazer o segundo golo e andamos ali à mercê do que possa acontecer e do que acabou por acontecer. Depois destaco a personalidade e a reação e o caráter dos jogadores que foram atrás de uma vitória que era muito importante, em função dos resultados anteriores que nós tivemos. Era fundamental ganhar aqui, conseguimos. Uma palavra para os jogadores que vieram do banco, que ajudaram bastante, mesmo com as baixas todas que temos e com as faltas de jogadores todas que temos, uma resposta muito positiva. Os jogadores a vir do banco, não é fácil entrar num jogo destes. E depois o jogo ainda se complica mais quando o Carabobo faz o empate, ainda vai mais para trás, o que nos levou a mexer ali taticamente na equipa para encontrar uma fórmula, não digo suicida, mas muito arriscada de atacar, que acabou por resultar. Eu acho que é uma vitória justa, não deixando de elogiar a organização do nosso adversário. Não é fácil entrar ali, não é fácil jogar, em especial passar aquela linha de 5 médios e depois ter sempre cuidado com as 2 setas, porque são de facto muito rápidos estes jogadores. Nós estivemos muito bem, controlámos tudo isso sem dar grandes oportunidades ao nosso adversário e depois aquelas que nós tivemos não concretizámos e o jogo fica em aberto até ao final. Mas é uma boa vitória da nossa parte, até pelo momento instável que nós atravessamos. A nossa preocupação neste momento é ganhar e somar pontos. Buenas noches, Raúl Zapata para la órbita del fútbol. Hola, Raúl. Importante victoria para Botafogo, que tomando en cuenta el calendario, va a cerrar los 2 próximos encuentros del local, lo perfilan hacia una clasificación. Más allá de la victoria, le
¿Le gustó lo que vio en la cancha por parte de su equipo? Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias, buenas noches. Me gustó a espacios. O sea, no fue un Botafogo completo los 90 minutos. Entonces hay momentos en que jugamos muy bien, hay momentos en que jugamos bien y otros que no jugamos tan bien. Y en especial el inicio de la segunda mitad hemos dado espacio para que Carabobo se acercase un poco más con diagonales largas, estábamos preparados para eso, pero que se acercase más de nuestra área y pudiese con centros o con un balón parado, como terminó por acontecer, hacer un gol. Entonces esa parte no me gustó tanto. En la primera mitad, bien presionando, no dejando jugar, obligando al adversario a jugar más largo, bien posicionados en la cancha los jugadores, pero como te digo, este equipo, las que genera, le cuesta, marca un gol y le cuesta después encerrar el partido o dar una ventaja más larga del 1-0 para el 2-0. Entonces dejas el partido en abierto. Y como ya no hay partidos fáciles en Libertadores, aunque las personas piensen que sí, pero no hay, entonces se queda el partido abierto y más complicado y no pudimos, con ese momento en que Carabobo se acercó un poquito más de nuestra área, no pudimos aprovechar los espacios con contragolpes para poder cerrar el partido. Pero en especial me gustó. En el global me gustó, claro que hay siempre cosas para corregir y es eso que vamos a hacer. Buenas noches, profe Luis Castellanos, para Deporte Total Venezuela. Hola. Habló un poco de que el equipo por momentos tuvo que hacer, como usted lo decía, un ataque suicida prácticamente, ¿no? Sí. Ahora bien, salieron bien parados hasta cierto aspecto porque lograron la victoria. ¿Les sirve también anímicamente para hablar con los chicos y decir, hey, estamos cerca de ese Botafogo campeón, quizás hacen falta algunas cosas por mejorar y bueno, empezar a preparar lo que puede ser tanto Liga como los dos juegos que quedan de Copa Libertadores, ¿no? Sí, es buena tu pregunta y es importante percibir la realidad. Venimos de un partido muy difícil contra Bahía en el campeonato y después de inmediato un viaje que ya no fuimos a casa. Nos faltan algunos jugadores por lesión. En ese partido nos faltaron por suspensión. Entonces yo tuve que preparar los dos partidos al mismo tiempo. O sea, planificar el partido de Bahía ya pensando en este partido. Y me gustaría poner algunas piezas en el partido de Bahía, pero no las he puesto porque quería esas piezas frescas para aquí. Más allá porque Bahía y Carabobo tienen perfiles diferentes de equipo. Entonces yo pensé en algunos jugadores que no tienen tanto ritmo, no están tan utilizados, no tienen tanta competición y que llegaran aquí frescos para atacar un equipo que yo sabía que iba a defender muy bien como lo ha hecho en Río. Entonces no es fácil en el calendario brasileño, con todos jugando de 3 en 3 días, hay que planificar 2 partidos en uno y quedó más difícil, como te digo, con todas las bajas de jugadores que tenemos. Entonces hay que encontrar soluciones, para eso estoy aquí. Y creo que hoy en algunos jugadores, estar fresco fue muy importante para atacar la última línea de Carabobo. Entonces, anímicamente es bueno ganar y ganar mejor. Yo no me gusta ganar así en el último tiempo, cuando estás con el partido sin estar resuelto, no me gusta. Obviamente, como he dicho a tu colega, Raúl quería encerrar el partido más rápido, no lo logramos. Entonces lo que pides en este momento es que si ganas, te da un plus de emocional al equipo. Ganar así en la dificultad te da ese plus y yo quiero aprovechar ese plus ya descansando porque solamente tenemos partido domingo. Entonces hacerlos descansar, a ver si recuperamos un otro jugador y llegar lo más frescos posibles al próximo partido. Gracias.
Muy buenas noches, Jair Pineda para las Noticias Express. Muchísimas gracias por la visita a Venezuela, buen viaje de retorno, competición como campeón defensor de la gloria eterna. ¿Siente que se quita un peso de encima con este triunfo, más allá del momento irregular, tal vez turbulento que está teniendo Botafogo en esta Conmebol Libertadores y también en el Brasileirao? Y si siente que hizo falta la ausencia de esos jugadores lesionados que usted menciona, sobre todo, obviamente, y sin desmeritar, la del Internacional Vinotinto, Jefferson Savarino. Muchísimas gracias. A ver, Sava es un jugador que tiene unas características muy únicas y nosotros en la plantilla no tenemos un jugador con esas características. Entonces no es por faltar Savarino porque vamos a jugar con 11, es por faltar Savarino con las calidades que tiene diferentes de todos los otros. Entonces ahí, cuando te falta ese jugador, tienes que cambiar algunas cosas en la estructura y en la táctica, incluso en la estrategia para el partido. Y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces deja de haber un generador, un creativo de juego, en especial entre líneas, que es una zona de la cancha cuando estás atacando que no es fácil jugar, cuando más las entre líneas el espacio es corto. Entonces Savarino es un desbloqueador de juego. Y en realidad en este momento en la plantilla es único. Entonces por ahí sí, pero jugamos con 11 y yo no voy nunca a quejarme de lo que me falta. Tenemos que estar preparados para las lesiones, para las suspensiones y yo si me quedo llorando en eso no hago mi trabajo y yo tengo que hacer mi trabajo. Entonces por ahí obviamente creo que echaron más de menos ustedes que han asistido al partido, que son venezolanos, aquí, de verlo jugar en vivo, que básicamente nosotros. Sobre la presión, amigo, este escudo te da la presión todos los días, no hay cómo. Y el fútbol es esto, presión, presión, presión. Y si no ganas, no es solo en Brasil, es en todo el lado. Si no ganas, te cobran, si no ganas, quieren que ganes. Es universal, entonces yo tengo que enfocarme a hacer mi trabajo. Eso, y si si la presión influye en mi trabajo, no puedo estar aquí, tengo que marcharme. Entonces lo que yo tengo que hacer es mi trabajo consciente, obviamente consciente también de los resultados cuando son menos buenos, pero el exterior tiene derecho a lo que tiene, pero es el exterior, lo que me preocupa muchísimo es el interior, manejar mis jugadores, encontrar soluciones en estos momentos más difíciles y seguir trabajando. Es la única cosa que puedo hacer para salir de esos momentos tan difíciles. Valeu. Ouvimos o técnico Renato Paiva falando no final um bom espanhol. Eu quero ouvir o Breiler, a gente já vai ouvir. Já vamos falar do São Paulo, que venceu muito bem na Libertadores. 3 vitórias fora de casa na Libertadores. Isso nunca aconteceu e tradição na Libertadores o São Paulo tem. Sem levar gols, né? Sem levar gols. Só levou os gols do Alianza Lima no Morumbi depois de fazer o 2-0 e tomar o 2-2. Mas, Breiler, só uma coisa. Ele falou de 7 jogos do Carabobo invicto. Eram 5. E assim, tem contexto, né? Tirando a Universidade de Chile em casa, mas como mandante um empate, e essa diferença do Botafogo somar 3 pontos e a Universidade do Chile 1 contra o Carabobo é algo importante no enfrentamento do Botafogo, o resto são jogos do Campeonato Venezuelano, e aí é a mesma coisa, imagina o Guardiola em ter dificuldade contra um time, sei lá, da Sérvia, de Andorra, e falar 5 jogos ele não perde um campeonato local. Mas enfim, só contextualizando, 5 jogos de invencibilidade tinha, dos quais 3 empates. Mas você ia pegar a palavra e agora a gente ouviu o Renato Paiva, eu quero o seu combo. Não, mas é importante a sua contextualização, Felipe, porque o Carabobo está inserido em outro nível de competitividade. É isso. Então não dá para colocar num pacote comum. A gente sabe que é Libertadores, é uma competição diferente, mas ainda assim existem potes diferentes, potes distintos de equipes, e o Botafogo, até por ser o atual campeão, espera-se que tenha um rendimento superior e consiga controlar esse tipo de partida com muito mais condições do que o Carabobo. E o Renato, ele completou 12 jogos no comando do Botafogo. São 5 derrotas, 5 vitórias, 2 empates, e aí a gente vai analisar o desempenho, o que ele tem feito até aqui. Tudo bem, sofrendo com desfalques agora, mas até o momento não tem uma identidade de equipe estabelecida.
e as oscilações de postura. O Botafogo muda muito, principalmente jogando fora de casa. É muito conservador, um time muito preso, com dificuldade de criação. E não é só porque não tinha o Savarino hoje. De outras partidas, mesmo com o Savarino, o Botafogo jogando fora de casa foi um time engessado também. E até em alguns jogos no Newton Santos. A gente sabe que a maior responsabilidade é do Textor e da diretoria. Como o André falou, começando o ano em abril, ele coloca o técnico nesse tipo de situação, de dar resposta rápida no momento em que a competitividade está em alta. À exceção do Carabobo, o Botafogo tem enfrentado adversários como o Bahia, adversários de qualidade como Estudiantes, como Universidade de Chile, e ele não teve a possibilidade de pegar ali um campeonato carioca que o Botafogo usa como laboratório para tentar estabelecer essa identidade. Mas ainda assim, é preciso se atentar para o contexto. O sarrafo no Botafogo, deixado por técnicos que deram certo recentemente, principalmente Luiz Castro e Arthur Jorge, é muito alto. Concordo. Subiu. O torcedor do Botafogo agora não se contenta com um pouco mais. E o Renato também, além do time, de encontrar melhores soluções, e hoje ele tentou ali essa formação mais conservadora, dobrando o lateral pelo lado esquerdo, mas também não funcionando, ele precisa se atentar para os bastidores, para o discurso fora de campo. Com o Luiz Castro, por exemplo, o Botafogo ia jogar fora contra o Palmeiras e o discurso do técnico era: a gente vai vencer lá, vamos ganhar. Com o Arthur Jorge, o Botafogo enfrenta o Palmeiras logo de cara nas oitavas de final e o discurso do Arthur Jorge era: a gente vai pegar o Palmeiras, mas eles vão pegar o Botafogo, vai ser difícil para eles. E aí o Botafogo vai jogar contra o Carabobo sob o comando do Paiva, o técnico diz: ah, não, é uma final para eles, é uma final para nós. Eu entendo o discurso de respeitar o adversário, mas quando o torcedor enxerga que a postura em campo é muito semelhante ao discurso, o Paiva também precisa se atentar para isso, porque os antecessores que deram certo no Botafogo passavam muita confiança. E ele precisa ganhar a confiança do torcedor no discurso, sim, mas colocando um discurso mais propositivo, mais impositivo também em campo, e é o que se espera do Botafogo. Não dá para... os 2 jogos em casa, aí o Botafogo vai amassar. Mas se não está conseguindo ter repertório contra equipes mais frágeis, fora de casa, por uma postura ali muito acanhada, de esperar, e até ele fala, né, uma postura suicida no ataque. E tudo bem, você precisa ter um time equilibrado, mas não pode ser um time que ataque pouco, que tenha menos a bola e ainda assim sofra mais finalizações do seu adversário e de um adversário mais frágil tecnicamente. Então, entendo o Paiva ter apenas 12 jogos, mas a cobrança de desempenho está dentro de um contexto maior que faça com que o Paiva também precise se atentar a esses detalhes para ganhar o torcedor do Botafogo. André, já a gente vai ouvir os autores dos gols do Botafogo, estamos vendo aí os melhores momentos e tudo mais, mas quero te ouvir também sobre o que disse o Renato Paiva. Pois é, quando ele fala sobre as dificuldades de planejar 2 jogos ao mesmo tempo, por causa da viagem, a questão logística, então ele fala no Bahia, ele utiliza os jogadores, ele utiliza o argumento dos jogadores que ele não quis colocar num jogo porque ele precisaria deles frescos, né, que é a maneira que muitos técnicos utilizam para falar de jogadores descansados, jogadores que não estejam com desgaste excessivo. Essa é a realidade de todos os clubes que disputam competições simultâneas, que se enxergam como candidatos, que têm ambições em relação ao que é importante no calendário. E o Botafogo é o atual campeão brasileiro, é o atual campeão da América, ele não pode fugir desse mundo. Esse é o mundo do Botafogo, não é o mundo do Carabobo, né? A Libertadores na fase de grupos, ela reúne esses planetas do futebol, mas é a principal competição do continente, sempre foi assim e sempre vai ser. Às vezes as distâncias são maiores, não só distâncias de deslocamento, mas distâncias técnicas entre as equipes e, em especial, quando está todo mundo jogando na fase de grupos, isso fica mais claro. Agora, ele mesmo respondeu a própria pergunta, né? Eu tenho que encontrar soluções e é para isso que eu estou aqui. Eu concordo com o que o Breiler disse a respeito do nível que foi estabelecido antes dele chegar, antes dele, Renato, chegar, e que ele precisa manter. Só que o elenco que estava à disposição do Mr. Castro era um, o elenco que estava à disposição do Mr. Lage era um, o elenco que está à disposição do Renato é outro. Principalmente em relação ao ano passado, Sim. O elenco que venceu as 2 principais competições do calendário de uma equipe brasileira.
É bem diferente o material humano que o Lage tinha e que ele já começou a pegar um pouco antes dessa fase que nós vivemos agora do calendário, ou seja, metade da fase de grupos da Libertadores, e o elenco que está à disposição do Renato Paiva nesse momento. O Arthur Jorge. O Arthur Jorge, o ano passado, desculpa, eu falei Bruno Lage, né? Esquece Lage. Arthur Jorge, nas duas situações que eu mencionei, o elenco que ele tinha, obviamente, era muito superior ao atual. Pois bem, pessoal, tem mais um vídeo, né? O Botafogo que enfrentou o Carabobo fora de casa, jogo bastante complicado aí. O Botafogo que abriu o placar com o Vitinho e no segundo tempo sofreu o gol de empate e ficou aquele 1-1 sofrido, né? Mas o Botafogo merecendo a vitória, jogando, indo para cima, e no finalzinho o Cuiabano faz o gol da vitória do Fogão, né? Dando ali os 3 pontos para o time do Botafogo. O Botafogo que ainda continua na terceira colocação com os mesmos 6 pontos ali do Estudiantes, que é o segundo colocado, tá certo? O Botafogo que é o segundo colocado. Lembrando que vai ter sim jogo contra o Estudiantes na próxima quarta, tá certo? Esse jogo aí pode-se dizer que é um confronto direto pela segunda colocação do grupo da Libertadores. Antes, o Botafogo enfrenta o Internacional domingo no Newton Santos e na quarta-feira enfrenta o Estudiantes, né, também aí no Newton Santos. Então, lembrando que quarta-feira tem o confronto direto para desempatar se o Botafogo permanecerá na terceira colocação ou se assumirá de vez a segunda colocação aí do grupo e quem sabe até assumir a liderança do grupo aí dessa chave do grupo A da Libertadores. Mas e aí, falando de futebol, o que vocês acham como foi o futebol do Botafogo hoje? O que é que vocês acham depois de toda a cobrança que teve aí da parte da torcida para cima do elenco, para cima do treinador? O que é que vocês acham? Vocês acham que melhoraram? Vocês acham que o Botafogo ainda tem muitas dificuldades? Melhorou em alguns aspectos? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, vamos debater a respeito sobre isso. Queremos discutir aqui nos comentários aqui a respeito sobre isso aí, sobre essa atitude do Botafogo hoje em campo, fora de casa, na altitude, contra o time do Carabobo. Então, deixa aqui nos comentários, tá certo? Espero que você tenha gostado do vídeo, deixa o like, comenta aqui embaixo, ativa o sininho de notificações e se inscreva aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.